Olá a todos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mencionar aqui duas características do que se refere à anatomia dos braços dos dinossauros. Um que seria até que mais mencionado, mas precisa ser falado aqui, é claro, e o outro que até que alguns pode ser que saibam disso, enfim, é outra coisa, né? Mas enfim. Lembrando que o objetivo desse vídeo era para trazer algumas das informações sobre animais, que no caso dinossauros, e que também esse vídeo também não seria muito grande, até porque eu ia apresentar duas características aqui nesse vídeo, não seria muito grande. Então é isso, né? Caso vocês gostem aí, né? Tudo bem. Então é isso, vamos começar. A primeira característica a ser mencionada nesse vídeo é sobre essa questão da posição das mãos dos dinossauros bípedes, sejam carnívoros ou não. É comum na mídia que os dinossauros têm uma posição das mãos viradas para baixo como se fosse mão de zumbi, coisa que na realidade os dinossauros eles deveriam ter uma posição das mãos viradas para dentro, como se fosse uma posição de bater palmas aqui, entendeu? Então na realidade você está quebrando o pulso dos dinossauros, né? Enfim. Se eles quisessem ter uma mão assim para baixo, eles deveriam levantar o cotovelo, né? Uma posição de bater asa, né? Uma posição de asa de galinha, né? Enfim, aí fica aquela coisa. Além disso também, assim, né, como eu falei também, é comum nas mídias que quando vão retratar dinossauros, eles acabam colocando como se os dinos tivessem a posição das mãos viradas para baixo aqui, que estão mais como pulsos quebrados, né? Enfim. Nas mídias que tem, que eu lembro de cabeça, assim, para dar um exemplo, aqui são Jurassic Park, né? Contando com Jurassic World, pelo menos boa parte das espécies retratadas aqui com esse detalhe, né? Com essa característica. King Kong de 2005, apesar de que os dinossauros são fictícios, também tem esse detalhe. Em Busca do Vale Encantado, A Era do Gelo 3, Dinossauro Rei, Em Busca do Vale Encantado, né, como eu falei, né, lógico, né? E, se eu não me engano, o Ark Survival, enfim, alguma das mídias em específico acaba colocando essa característica, assim, nas suas representações, enfim. Por exemplo, quando vão retratar dinossauros na franquia Jurassic Park, por exemplo, um alossauro, no curta de Big Rock, o indivíduo retratado está com a posição das mãos viradas para dentro, o que é uma postura correta. Só que quando foi retratar o mesmo indivíduo, que é uma fêmea no caso, na série Jurassic World Teoria do Caos, eles acabam mudando essa posição das mãos, infelizmente, colocando aquela mãozinha clássica, né, mais incorreta, das mãos viradas para baixo. O mesmo ocorreu com o Gigantossauro em Dominion, por exemplo, que quando foi retornar em Teoria do Caos também teve esse mesmo problema, né, mas enfim, é esse detalhe aí, aqui. Bom, essa foi a primeira parte, que pelo menos eu consegui explicar. Então vamos para outra parte, né, que é a segunda parte deste vídeo. A segunda característica a ser mencionada neste vídeo é sobre a cobertura de penas, né, colocada nos braços dos dinossauros, como o terópodes, por exemplo. Né, que é por exemplo, quando você vai ver alguma reconstrução do Velociraptor, como ele era de fato, você vai ver que tem várias penas assim no seu corpo, né, até nos braços também, para dar um perfil mais ave de rapina, aquela coisa assim. Ou também nos Troodontidios também tem esse perfil, nos Unelagídeos, que tem o famoso Austroraptor, por exemplo, enfim. Vai ver que eles colocam penas assim, numa certa cobertura, por exemplo, enfim, naquelas reconstruções. Por exemplo, o Austroraptor, apesar de ter aquela dieta baseada em peixes, mas provavelmente de animais pequenos também, né? Tem aquele focinho alongado, etc. Ele tem aqueles bracinhos curtos e pernas até que esguias, provavelmente. Assim, no sentido de musculatura, etc. Já que não é um bicho para robustez, né? Diferentemente do T-Raptor, que possui aqueles braços, assim, imensos, né? Braços enormes em comparação, né? E tem um crânio mais quadradão, etc. E uma mordida até que mais forte, né, que indica que é o predador mais para caçar presas até que maiores. Enfim, aí é outro caso. Outra coisa também a se mencionar aqui no vídeo, e também que para finalizar aqui, é assim. Quando eu desenhei o Dodô, por exemplo, eu se aproximei das características de como ele era de fato, de acordo com as representações mais recentes do Dodô.
tanto na aparência, assim, né, quanto nas cores, por exemplo, na coloração, né, que tem um perfil mais acastanhado, até se diz, né, que é uma representação mais precisa do Dodô, que ele tinha uma aparência mais acastanhada, que tem pernas amarelas e tem garras pretas, assim, né, e obviamente ele tinha a cabeça pelada mesmo, não tem penas nenhuma ali, mas o pescoço, assim, boa parte do corpo tem. E o bico, logicamente, ele é forte o bastante para conseguir coletar alimentos, assim, até que diferenciados, viu? Isso faz com que o Dodô, se para pensar, o Dodô fosse, além de ser uma espécie de pombo gigante, né? O Dodô é um tipo de pombo gigante que não voava, ele também pudesse se alimentar de carne, algo que nenhum outra espécie de pombo seria capaz de fazer. Isso que chega a ser assim, chega a ser impressionante na parte do Dodô. Então podemos dizer que o Dodô seria algum tipo de pombo carnívoro, né? Se considerar as proporções e também, né, o estilo de vida que ele tinha. Pena que eles foram caçados, né? Foram extintos e é uma pena. Lá na Ilha Maurício. E outra coisa que também eu consegui, pelo menos assim, desenhar no Dodô é a questão das asas curtas que eles tinham. Né, que obviamente o Dodô infelizmente não conseguia voar com essas asas, né, já que ele tem o corpo robusto demais para ele voar. Até galinhas conseguem voar melhor que o Dodô, se para pensar, né? Mas enfim, né? E essas asinhas curtas que eu desenhei, do jeito que eu desenhei, por incrível que pareça, eu utilizei o vídeo do canal da Tetiquinossauros como uma referência para conseguir fazer isso no Dodô. Claro que as irmãs utilizaram os dinossauros não avianos e os dinossauros avianos, que são as aves, para montar, né? Por exemplo, botou tecido mole, carne por cima, depois vai colocando as penas por cima, mas tem algumas camadas e é isso. E é o que eu consegui chegar no Dodô. Aliás, Gabriela e Nicole, se vocês duas, ou uma de vocês duas, estivessem vendo meu vídeo, eu diria que assim, obrigado por essa dica aí que vocês duas fizeram lá naquele vídeo lá no canal Tetiquinossauros sobre a questão da reconstrução das penas nos braços dos dinos terópodes aí. Então, obrigado pela dica, viu? Isso me ajudou bastante, viu? Para entender como funciona a anatomia, etc, né? Para ter uma ideia, basicamente. Então, eu agradeço por isso. Bom, a princípio é isso. E claro, também que na segunda parte que eu me refiro, também tem a questão da reconstrução das penas nos braços, né, dos terópodes não avianos, que logicamente depende do estilo de desenho que fazer. Até porque depende do jeito que a pessoa conhece e tal. Porque se for assim, por exemplo, se você criar um monstro, mesmo que soubesse que o bicho o que você está retratando fosse emplumado, tudo bem. Ou também que tivesse uma representação mais cartunesca, também, tá tudo bem. Até porque nem todos têm o mesmo estilo de desenho para fazer e etc. Então, é isso basicamente para falar aqui. E também é lógico a posição das mãozinhas de zumbi dos dinossauros, né, que o pessoal retrata. Tem gente que até imita, inclusive, mas é óbvio que é incorreto. Por isso que tem que tomar cuidado com o discernimento, né, das coisas, enfim. Então é isso. Bom, se você gostou desse vídeo, então faz o seguinte: deixa o seu like aí, se inscreve nesse canal caso ainda não sejam inscritos e também ative o sininho para não perder a notificação dos vídeos futuros que vão sair mais para frente. Então é isso, espero que goste, falou e tenha um ótimo dia.